Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Bruno Wesley. Estarei com você em mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição dos adultos. Antes da gente estar começando nossa lição, quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever no canal e ativar o sininho para que todas as semanas vocês possam receber uma notificação. Amém? Toda semana estaremos subindo aqui um vídeo para o canal da lição dos adultos e também dos jovens. E a lição de hoje é a lição de número 6, né? Que vamos abordar a consciência, o tribunal interior. Antes da gente estar iniciando a nossa aula, né? Quero orar ao Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse dia nós queremos te louvar, te agradecer pela oportunidade, Pai, desse momento, da gente estar aprendendo um pouco mais, Pai, da tua palavra. Fala conosco, Papai querido, que nós viemos aprender um pouco mais sobre a nossa consciência, o tribunal que há no nosso interior, ó Pai. Tudo para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. É um motivo de muita alegria de ter vocês conosco. Mais uma lição, a lição de número 6, né? Está aqui. Lição de número 6, a consciência, o tribunal interior. Está aqui nossa revista, né? Estamos abordando esse último trimestre de 2025, corpo, alma e espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nosso objetivo como cristão, servirmos ao Senhor e chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo. A lição de hoje é a consciência, tribunal de Cristo. O texto áureo dessa lição é: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Então nós vemos aqui no textual, né, que Paulo buscava ter uma consciência, primeiro sem ofensa, tanto para quem? Primeiramente para com Deus e com os homens. E a pergunta é, né, o que é uma consciência? O que é consciência? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. A verdade prática diz assim: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Então, a gente vê uma degradação moral enorme no mundo atual, no mundo hoje, né, qual nós vivemos. Nós que servimos a Deus temos que se apegar à sã doutrina, que é a palavra de Deus, o ensino das palavras de Deus, para que a nossa consciência, para que a nossa moral, para que a nossa vida, para que como a gente já está trabalhando nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, venha estar ligado com Deus. Como a gente consegue? Buscando a palavra de Deus dia após dia. A leitura bíblica em classe, peraí, meus irmãos, que deu um errinho aqui, está em Romanos 2, 12 e 16, vamos passar para o outro, isso, só esqueci de apagar esse slide. A leitura bíblica em classe é Romanos 2, 12 ao 16. Eu não até errei aqui, né, colocando dessa maneira, eu não coloquei porque lá na frente a gente vai trabalhar nesses versículos assim mais em detalhes, para que os irmãos possam compreender, ok? A introdução é: Deus fez o ser humano com um senso moral, chamado consciência. Então, Deus nos fez, nós bem estamos trabalhando nas aulas que Deus nos criou. Deus colocou, veio à terra, criou os animais, no 6º dia criou o homem, fez o boneco, soprou em suas narinas e o homem se fez alma vivente. E dentro do ser humano, lá estava o boneco, dentro do ser humano Deus soprou o sopro, quer dizer, Espírito de Deus dentro da gente, e o homem se fez alma vivente. Então a gente é corpo, alma e espírito. Então Deus colocou um senso moral, uma consciência dentro de nós. Alguns vão dizer é na alma, alguns teólogos defendem que é no espírito. A gente vai entrar mais em detalhe ao decorrer. Então a introdução é: Deus fez o ser humano com um senso moral, chamado consciência. O que tem dentro dessa consciência? O que acusa, defende
e julga. Funciona segundo a lei moral, comum a todas as pessoas, as escrituras sagradas e outras fontes normativas como a família, a igreja e o Estado. A consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Nós temos ali como uma fonte normativa, como exemplo, igreja, Estado e família, que tem defesa, tem também acusação e também tem questão do julgamento. Mas para que nós possamos entender, a nossa consciência ela age de que maneira? Ela acusa, defende e julga. Eu quero que você explica. Não vou te explicar ainda, porque eu quero seguir passo a passo da lição para que você possa compreender. Então fique ligado, não saia do vídeo, continue assistindo, porque Deus vai falar ao seu coração na aula de hoje. Primeiro ponto que nós vamos abordar é antes e depois da queda. Antes e depois da queda de quem? De Adão, no Jardim do Éden, juntamente com a sua esposa Eva. A primeira manifestação da consciência. Perdoa o meu grego, não falo grego nem hebraico, mas vamos tentar falar essa palavra junto. Do grego, sineidesis. É isso mesmo. Saber como. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. Todos nós, eu e você, nós temos essa consciência, nós nascemos com ela. É como um sensor instalado na alma humana. Alguns teólogos consideram que seja no espírito, como eu disse para vocês. Não há consenso a respeito disso. Se esse sensor que foi instalado, chamado consciência, dentro da gente, é na alma ou no espírito. Mas olha o que vai dizer, eu até sublinhei aqui em amarelo. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado, e assim orientar-se segundo as suas decisões. Então vamos lá. Então o que é uma consciência? Consciência é algo que Deus deixou dentro de nós, para ter uma consciência de discernir o que é certo e o que é errado, e orientar suas decisões. Pois bem, nós sabemos dois caminhos, direita e esquerda. A gente sabe como que a direita leva para um caminho, o esquerdo leva para o outro. A escolha é nossa que vai tomar a decisão, a nossa consciência. Se nós escolhemos o caminho errado, o que vai acontecer? A consciência nos acusa. Olha, você errou o caminho. Ou seja, o nosso sentimento, o nosso pensamento vai começar a fazer uma autoavaliação das nossas escolhas e decisões que nós tomamos. Entra a acusação. Certo? E os demais a gente vai ver ao decorrer da história, porque eu quero usar a Bíblia Sagrada, o que ela nos apresenta na primeira manifestação. Olha o que vai dizer Gênesis 2, 16 e 17 e capítulo 3, versículos 6 ao 10. Tratam da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição do comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com o anúncio da penalidade: no dia que delas comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, culpa, vergonha e medo. Então observa uma coisa. Deus estabeleceu em Gênesis capítulo 2:17 para não comer do fruto, certo? Mas olha que interessante, quando a gente vai citar ali o versículo de número 6. Olha que interessante, Gênesis 3:6. Quando a mulher observou que a árvore era realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente a comeu. Então, observe que a capacidade dada por Deus ao ser humano é discernir o que é certo ou errado. É assim definir as suas decisões. Deus tinha dito para não comer do fruto. Eva, porém, entretanto, o que ela faz? Ela observa. Ela analisa, olha, esse fruto deve ser gostoso ao paladar. É atraente aos meus olhos. E olha, é desejável. Toda vez que nosso coração, nosso pensamento deseja algo, nós vamos sendo atraídos.
E nós escolhemos qual vai ser o nosso caminho. E nós temos que discernir se é certo ou errado. Observa que Eva, ela analisa, mesmo sabendo que não podia, ela olha para dentro de si com um desejo, dizendo, deve ser bom. Pois ela come e ela vê, epa, Deus disse que nós iremos morrer, mas não morremos. Come, marido. Ele comeu. Mas o que acontece? Os olhos, as escamas, eles puderam ver que eles estavam nus. O que traz esse primeiro funcionamento de acusação? A culpa, a vergonha e o medo. Quando eles olham que estavam nus, eles já vão pegar uma figueira nos folhos para se cobrir, porque vem a vergonha, medo e a culpa. Observa quando Deus chega no jardim, eles vão se esconder, porque a culpa bateu na porta. Então ele quer se esconder do seu erro. E muitas vezes a nossa vida somos assim. Nós erramos, olhamos, sabemos que nós pecamos. Aí vem o sentimento de vergonha, sentimento de medo, sentimento de culpa. Aí começa a batalha no nosso interior, no nosso pensamento, dizendo, você errou, você pecou. É isso que começou a passar com Adão e Eva. Mas observa que aqui no tópico 2 vai dizer algo muito interessante também, um outro ponto dentro daquilo que nós estamos falando, que é o direito natural. Todo ser humano tem um direito natural. Além de nós dizermos que a consciência, ela acusa, ela julga, a gente vai estar dando continuidade, agora o estudo dá um outro ponto, o direito natural que o ser humano tem. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é o da lei moral. Então, algo que é normativo fundamental na lei, na nossa alma, é a lei moral, também chamada de lei da natureza. Então, entenda, lei moral, também chamada como lei da natureza ou direito natural. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural, tirando a vida do próprio irmão. Gênesis 4:8. E experimentou uma trágica consequência. O que quer dizer isso? Todos nós temos o direito de escolhas, o que nós vamos fazer, o direito natural. A decisão é nossa. Observa que quando Caim, ele vai usar esse direito natural que ele tem, de escolha, de fazer o que quer, ele vai lá e mata o seu irmão. E ele experimentou uma trágica consequência. E qual foi a consequência? Sua consequência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. Então observa que quando nós pecamos e erramos, vem o sentimento de culpa, certo? Também dentro de nós foi inserido esse direito natural, essa chamada lei da natureza, lei moral, que é escolher o que nós vamos fazer. Temos livre hábito de fazer. Eu decidi. E o que Caim decidiu? Matar o seu irmão. E olha o que ele vai dizer. A dor que ele sentia é maior a minha maldade que possa ser perdoado. Então o que eu fiz, o mal que eu fiz, não pode ser perdoado pelo aquilo que eu cometi. Aí ele fala para Deus, da tua face me esconderei e serei fugitivo e errante na terra. Gênesis 4:13 e 14. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Exatamente. Salmo deixa bem claro. Aonde me esconderei do Senhor? Eu posso colocar minha casa no mais alto céu ou no mais profundo abismo. Não tem como me esconder do Senhor, porque lá o Senhor está. Eu posso até mesmo se esconder de Deus, da chamada que Deus tem na minha vida. Não adianta você correr, porque Deus sabe aonde te encontrar. Então, a gente pecou, a gente errou, a gente está sendo acusado no nosso interior. O que nós temos que fazer? Se arrepender e pedir perdão dos nossos pecados. Olha lá. Escrita no coração. Em Romanos 2, do 12 ao 16, como eu expliquei para vocês, se vocês lerem, vamos ver falando muito sobre lei, quero aqui explicar detalhadamente para você, rápido, breve, para vocês terem uma compreensão. Diz assim, Paulo faz referência à lei mosaica, dada a Israel, e à lei moral, o direito natural, comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando, quer defendendo. Então, com base nessa lei em que a consciência atua, quer acusando e quer também nos defendendo.
O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural, a escrita em pedras dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar. Além disso, houve ampla regulamentação da vida civil, direito de propriedade, direito de família, por exemplo, Êxodo 22 e Deuteronômio 24, e o estabelecimento de leis cerimoniais, que é Levítico do 1 ao 7. Antes da codificação do direito natural pela lei mosaica, outras sociedades antigas tinham seus regramentos. Os principais eram o Código Mesopotâmico de Ur-Nammu, Lipit Izatar e Hammurabi, o mais conhecido deles. O que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral escrita no coração de todos os povos. Ok? Fizemos a leitura, agora vamos especificar algumas coisas aqui para facilitar o entendimento desse tópico. Primeiro, Romanos 2, do 12 ao 16, onde Paulo fala que existe 2 tipos de leis pelas quais Deus julga as pessoas. E quais são elas? Tipo de lei. A primeira, a lei mosaica. O que é a lei mosaica? É a lei de Moisés. O outro tipo de lei é a lei moral e a lei natural, certo? Vamos abordar primeiro a lei mosaica. Sabendo que a lei mosaica é a lei de Moisés, a qual Deus deu para Moisés no monte, as 10 tábuas da lei, certo? Aquela lei mosaica que Deus deu foi para quem? Foi dada para ao povo de Israel. Como funciona? Escritas em tábuas e livros, mandamentos, leis civis e cerimoniais. Observe que quando Deus dá para Moisés, é escrito em tábuas e livros, como nós podemos ver o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? E ele tem mandamentos civis e cerimoniais. Esse é um ponto que Deus julga, mediante a lei, certo? Para o povo de Israel. Na lei moral e lei natural, a todos os seres humanos. Então nós temos a lei moral e a lei natural, opção, as nossas escolhas, a nossa moral. Como ela funciona? Gravada na consciência de cada pessoa. Então, recapitulando um pouco, Deus criou tá lá, tá o boneco. Deus soprou em suas narinas o homem e fez alma vivente, e Deus inseriu dentro de nós algo chamado consciência. E através dessa consciência que está gravada em cada um de nós, é por onde que Deus vai nos julgar, certo? Julga, primeiro, ao povo de Israel pela lei mosaica e também a todos os homens pela lei moral e a lei natural. E também pela que foi gravada em nossa consciência. Logo, vale a pena ressaltar, até mesmo a nossa consciência, quando erramos, ela nos aponta. Você errou. E também o Espírito de Deus que age em nossas vidas também. Fala, meu filho, você pecou, né? Dando continuidade aqui, mais uma aprofundada, vamos lá. Lei natural é igual lei moral gravada no coração. Lei natural é igual lei moral que é gravada no coração. Paulo diz que até quem nunca recebeu a lei de Moisés sabe distinguir o que é certo e errado. Claro, todos que não conhecem, né, que não conheceu a lei mosaica, a lei de Moisés, sabe discernir o que é certo e o que é errado. Quando nós éramos crianças, nós servíamos ao Senhor, nunca, às vezes você nunca ouviu falar do Senhor Jesus, nunca viu, eu não sei o que é certo e errado. A sua mãe e seu pai te ensinou. Filho, não faz isso porque isso é errado. Pai, por que isso é errado? Filho, porque pode acontecer isso, essas consciências, essas consequências. Porque o pai e a mãe querem o bem para o filho. Se o pai e a mãe querem o bem para o filho, o pai e a mãe vai mostrar para ele discernir o que é certo, o que é errado. Primeiro ponto. Depois a gente entra no outro ponto que a gente vai abordar. Aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. Mas por que sabe distinguir? Porque Deus colocou no coração humano uma lei moral básica, conhecida como consciência. Tá aí o ponto-chave que eu expliquei para os irmãos, dando um exemplo. Mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando juntamente a sua consciência. O que isso significa, evangelista? Todo ser humano tem uma noção de justiça, o que é certo, o que é errado. Todo ser humano tem uma noção de justiça, o que é certo, o que é errado.
A consciência acusa ou defende nossas atitudes, certo? Essa questão de acusar e defender, eu quero deixar para o próximo tópico que a gente vai entrar nessa questão de Adão e Eva. Segundo ponto, quando a lei natural virou a lei escrita? Com Moisés, essa lei interna foi colocada em forma de mandamentos. Então, se a gente for analisar os 10 mandamentos, é uma lei natural, é algo que está dentro de nós, que está na nossa consciência, virou algo que foi escrito, que é os 10 mandamentos. Ou seja, foi positivada, tornada lei escrita. 3 tipos de leis que surgiram, que foi até citado. Vamos lá. A lei moral é universal. A lei moral é universal. Entender, compreender o que é certo, o que é errado. As leis civil e cerimonial eram para Israel. Então vale a pena ressaltar. As leis morais é universal. E as leis civis e cerimonial eram para Israel. Tipos de leis da lei de Moisés. Primeiro, moral. A moral, a descrição, bem e mal para todos os povos. Então, a descrição moral, a descrição da lei de Moisés, que é a parte da moral, é para todos os povos. Um exemplo é não matarás, Êxodo 23, certo? Lembra lá de Caim que matou o seu irmão? Olha aqui, consciência pesou, olha, tá doendo aqui dentro da minha alma, o pecado que eu cometi, tá doendo. Então, ou seja, para não ter essa consciência, para não ter isso, não matarás. Certo? Civil, organização da vida social de Israel, organização da vida social de Israel, propriedade, casamento e punições, cerimonial, adoração e rituais religiosos, como sacrifício e oferta. Antes de Moisés já existiam leis humanas. Como nós lemos, o texto lembra que outras civilizações antigas já tinham seus códigos de leis. Como nós dizemos ali, os nomes Urmanu, Lipit, Isitar e Hammurabi. E observa que antes de Moisés, 2070 a.C., 1850, 1792 a.C. Esses códigos tinham boas normas, porque mesmo os povos que não conheciam o Deus de Israel ainda tinham a lei moral no coração. Então observa, por mais que não conheciam a lei de Moisés, mas tinham as leis morais guardadas no seu coração. Ou seja, o que há de justo nas leis humanas é reflexo da lei moral que Deus colocou na consciência de todo ser humano. O que é discernimento do bem e do mal? Discernir o que é certo, discernir o que é certo e o que é errado. O funcionamento da consciência. Como funciona a consciência? Vamos lá? Como funciona? Vamos lá? O que você acha? Como que você acha que funciona a consciência? É esse ponto que a gente vai entrar agora. Acusação, defesa e julgamento. Vamos ver através da Bíblia Sagrada? Coloquei alguns pontos aqui em amarelo muito interessantes que chamaram a minha atenção. Primeiro, a consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Salmo 51, 3 vai dizer o seguinte para nós. Deixa eu ler aqui. Olha lá. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Olha a consciência acusando. Olhei para mim e vi que eu pequei, vi que eu errei. Gênesis 3,7 vai dizer: diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e reconheceram que estavam nus. O verbo conhecer, Yada, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, certo? Observa que nesse texto vai o quê? Trazer o quê? O original da palavra conhecer nesse texto é traduzido como algo negativo da consciência. A gente pecou. Estamos nu. Olha que vai dizer logo em seguida. Antes do pecado, conheciam somente o bem e viviam em plena alegria. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma como uma voz secreta e incômoda.
É assim quando nós pecamos. Sabe aquele pecadinho? Ninguém sabe, ninguém tá vendo. Epa! Mas a questão é o seguinte, presta atenção. Tiago vai ser bem claro. Assim como o que aconteceu com Eva. Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pelo mau desejo que há em nossos corações, naquilo que nós pensamos, naquilo que desejamos. A partir do momento que nós estamos sendo envolvidos pelo pecado, pela tentação, ainda a gente não pecou, mas a gente é envolto de uma tentação. Aí Tiago dizendo, a tentação, quando ela é consumada, gera o pecado e gera a morte. Então o pecado é gerado não quando a gente está na tentação ainda, mas quando a gente cai em pecado. E observa que o pecado gera a morte. Que morte que é essa? A morte espiritual. O distanciamento. E observa que a primeira coisa, quando Adão e Eva pecaram, viram primeiro, estamos nus. Quando Deus se aproxima, eles que se distanciam de Deus, mas não é Deus que distancia deles. Muitas vezes você que está assistindo esse vídeo, você fala, pequei, a consciência está te cobrando, pequei, o que eu vou fazer? O que eu faço? Está me incomodando. Mas eu venho dizer, aproxime-se do Senhor Jesus. Foi por isso que ele veio, morreu por nós na cruz do Calvário. Em Romanos 8:1 vai dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas Adão e Eva ecoou na alma dentro deles. Isso muitas vezes acontece que a gente ecoa dentro de nós, pequei. Mas observa que esse grito não vem quando estamos sendo tentados ou envoltos. Vem depois que pecamos, pequei. O que fazer? Às vezes essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi após contar o povo. Davi não era para contar o povo, quando ele conta o povo, fala, ai, pequei, doeu aqui, não era para mim ter feito isso. Uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo. Eu quero deixar uma orientação, conte um tempinho, leia Salmos 32, do 1 ao 5, esses 3 textos. Mas leia Salmo 32, 1 e 5, porque vai falar com você se você tem passado por essa situação. Vãs justificativas. Observa que aqui ele recebe a acusação tipo, pequei, eu errei. Agora a gente vai ver as vãs justificativas, que traz o quê? A vã justificativa e a defesa junto. A expressão foram abertos os olhos também significa a experimentação imediata da malícia, antes da inexistência em Adão e Eva. Ao ouvirem a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu-se uma pergunta retórica. Quem te mostrou que estavas nu? Quem te mostrou? Comeste tu da árvore que te ordenei para que não comeste? Não houve uma resposta direta. Eis aqui o problema. O que Deus quer da gente, quando Deus, nós oramos, buscamos a Ele, é que a gente reconheça os nossos pecados. Epa, pequei. Senhor, falhei. A gente se arrepende do nosso pecado e não volta a cometer o mesmo erro, mas se afasta do mal. Deixa o mal, deixa o pecado. Mas muitas vezes o que acontece é como aconteceu com Adão. Assim como a nossa consciência nos acusa, ela também é usada para nos defender. Olha o que Adão vai dizer, continuando o texto. Ele, em vez de responder para Deus, pequei, não. Olha o que vai dizer, não houve uma resposta direta, impossibilitando de negar o seu pecado. Em vez de ser direto, pequei, eu errei, ele faz o quê? Dá uma reviravolta. Olha que está em sublinhado amarelo. Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Adão fez o que eu e você fazemos diariamente. Adão fez o que eu e você fazemos todas as vezes. Primeiro, tentou se justificar. Já percebeu toda vez que nós erramos, que nós pecamos, a gente quer se justificar? Cometemos algum erro, sabemos que é certo, errado, que assim, nós temos a consciência moral do que é certo, do que é errado, a gente sabe que errou, não pequei, não foi essa a intenção, não foi assim, a gente quer se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. Olha o que Adão vai dizer, a mulher que me deste por companheira,
Ela me deu da árvore e comi. Ele pega e quer se defender. O que ele faz? Não, não foi eu não, foi a companheira que tu me deste. Ele pega a responsabilidade que é dele e joga para a mulher. E quantos de nós, muitas vezes, o nosso casamento, a nossa família, no nosso relacionamento de trabalho, no nosso relacionamento dentro da igreja, com as amizades, a gente, em vez de assumir a responsabilidade que é nossa, o erro foi nosso, a gente quer culpar outra pessoa. Você já parou para observar que as pessoas, quando querem sair da igreja, abandonar o Senhor, a culpa nunca é dela, a culpa é do pastor, a culpa é da irmã, a culpa é do círculo de oração, a culpa é do A, a culpa é do B, mas a culpa nunca é dela. O problema nunca está com ela, o problema sempre está com outras pessoas. Não fui eu, foi a outra pessoa. Queremos aplacar a nossa consciência, acalmar a nossa consciência, mas não. E o problema é que Adão comete esse erro, a mulher também seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Tentativas como estas são meros placebos. Sabe o que é placebos? Placebos é um tratamento falso. Querer inventar, querer achar um culpado, querer se justificar, é a gente estar se tratando com falsidade. A gente pensa que está enganando, ou até mesmo a gente pode enganar outra pessoa. Podemos enganar nossa esposa, nosso líder, podemos enganar nosso irmão, enganar quem está à nossa volta. Mas entenda, quando nós fazemos isso, isso é tratamento falso dentro de nós, é um placebo. Queremos enganar o próximo, mas estamos enganando a nós mesmos. Observa que a consciência é implacável e não cede a vãs formulações humanas. A consciência é fenomenal. A consciência, ela aponta, por mais que você fala, não fui eu, não fui eu, não fui eu. A consciência fala, foi você, foi você, foi você. Observa o que aconteceu com Judas. Judas vendeu o Senhor Jesus, mas quando pesou a consciência na mente dele, ele volta, joga as moedas e vai se enforcar porque a consciência bateu. Sentimento de culpa, a vergonha, o medo, o receio. E quantos de nós estamos vivendo assim dia após dia? Você se levanta pela manhã, escova o dente, passa um gel no cabelo, passa aquela maquiagem linda, mas só Deus e você sabe o que se passa aí dentro. Olha que vai continuar dizendo. A consciência é implacável e não cede às vãs formulações humanas, ainda que teológicas como inclusivas. Aí o que nós fazemos? Se nós estamos no culto, se nós estamos numa igreja, se nós estamos ouvindo a palavra de Deus, que prega a palavra, que quer uma reconciliação, uma palavra de um evangelho que confronta, entenda uma coisa, evangelho não é para massagear o nosso ego, evangelho é para nos confrontar. Mensagem de João Batista foi: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A mensagem do Senhor Jesus foi: arrependei-vos porque chegou o reino dos céus. Em João capítulo 6, quando as coisas apertam, Jesus aperta o sermão, as pessoas começam a ir embora. Mas louvado seja Deus que João 6,68, Pedro vai dizer: Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. O verdadeiro evangelho é uma mensagem que nos confronta porque quer nos levar para o céu de glória e ver uma vida eterna com o Senhor Jesus. Mas como está dizendo aqui em 2 Timóteo 4,3, a gente vai buscar uma teologia inclusiva. A gente vai procurar uma igreja, a gente vai procurar um pastor, vamos procurar alguém aonde é inclusivo, aonde eu me sinto bem, aonde a mensagem massageia o meu ego, a gente uma mensagem que não vai me afrontar, que não vai acusar meus pecados. A gente vai no culto para ver se o pastor é um palhaço, porque faz a gente rir, se alegrar, mas altar não é picadeiro, altar é altar de Deus, aonde ainda a palavra de Deus tem que ser pregada, porque 2 Timóteo 4,3 vai dizer: por não suportarem essa doutrina, o ensino da palavra de Deus, e juntarão comichões de ouvidos e tomarão para si mestres, mestres, conforme agrada o seu coração. Evangelho então confronta. Por que confronta? Por causa disso, a confissão e o afastamento do pecado são um remédio para a nossa alma. O que nós precisamos é confessar o nosso pecado. O que nós precisamos é se afastar do pecado. O que nós precisamos é o remédio para a nossa alma. E o remédio para a nossa alma se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, aquele que perdoou o nosso pecado com seu sacrifício na cruz do Calvário, a qual Deus nos perdoa, porque 1 João vai dizer: se confessarmos o nosso pecado diante de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar,
para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Somente em Cristo nós encontramos perdão, somente em Cristo justificação, somente em Cristo purificação. Se precisar de um advogado, nós temos, ele é o nosso advogado fiel. Amém? O debate no tribunal, aí começa algo dentro da gente. Olha o que vai dizer, a consciência é como um tribunal que julga condutas. Presta atenção, a consciência é um tribunal que julga condutas. Aí entra a questão, julgamento, nos julga, aprovando e as reprovando. Epa, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? Eita, será? Aí começa o quê? Um julgamento dentro da gente. Atua em relação ao presente, Atos 23:1, vai dizer exatamente isso. Tenho cumprido meus dever perante o Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Paulo dizendo no presente. No passado, 1 Coríntios 4:4 vai dizer, portanto, ainda estou firme, crendo ainda na justificação. Espera aí que minha letra aqui tá feia. Espera aí, 1 Coríntios 4:4. Gente, minha letra aqui tá só pelo sangue do Cordeiro. Se fosse de médico, tudo bem. Acho que até um do médico eu entenderia. Deixa eu só vir aqui, eu fiz um apontamento desse versículo. Ok, 1 Coríntios, aqui ó. 1 Coríntios 4:4, vamos lá? 1 Coríntios 4:4. Portanto, ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Observa que aqui Paulo está dizendo que a atuação em relação à consciência. No presente momento, eu sei da minha consciência com Deus e com os homens, tá ok. No meu passado, eu sei de tudo que eu tenho feito. Eu sei qual que é a minha moral, o meu comportamento. Eu sei como está a minha consciência está limpa. É por isso que eu não me preocupo em ficar me justificando. Aqui vai um ponto que eu quero aplicar. Por isso que eu tenho aplicação aqui para dizer. Então, por que a gente fica se justificando? Se a gente conhece a nossa conduta, a nossa caminhada cristã, se servimos ao Senhor, se a sua consciência está limpa, se você não cometeu esse erro, se você não fez o que estão te acusando, então por que tenta ficar se justificando? Não, porque isso, porque aquilo. Não precisa ficar se justificando. Se a tua consciência está limpa, quem te justifica, quem te julga é o Senhor. É Deus que te julga. É o Senhor que cuida de você. E no nosso futuro também vai dizer. Atos 24:16. Olha o que vai dizer. Atos 24:16. Atos 24:16 diz assim. Por esse motivo, busco sempre. Observa. Olha o que Paulo vai dizer. Por esse motivo, busco sempre manter a minha consciência limpa na presença de Deus e na presença dos homens. Esse era o interesse do que Paulo buscava. Então a gente tem que ter uma consciência limpa diante de Deus e também diante dos homens. Certo? Funciona interagindo com as demais faculdades da alma. Quais são as demais faculdades da alma? Sabemos que a alma tem ali principais pensamentos e sentimentos. Se a nossa consciência nos acusa, ela vai para o pensamento. Nós vamos ficar se debatendo. Então vai para o nosso sentimento. Porque quando a gente começa, o pensamento começa a agir, você pecou, você errou, aquelas acusações na nossa mente, aquele impasse, aquela batalha no nosso interior, isso acaba atingindo o nosso sentimento. E observa que atingindo o nosso sentimento parte para o nosso espírito, a qual nós se distanciamos de Deus e não buscamos ao Senhor. E esse sentimento passa para o nosso corpo. A gente começa a mostrar nosso semblante triste, cabisbaixo, triste com a vida, meio deprimido, alma batida. Então observa que essa questão de ter uma consciência limpa diante de Deus, diante dos homens, mostra nossa conduta, nosso comportamento. E isso se reflete para o corpo. Então observa tudo que acontece na nossa alma, atinge o espírito, atinge o corpo também. É esse o cuidado que temos que ter. A consciência acostuma entrar em longos debates com pensamentos, que a questionam e aprofundam a análise das ações. Então observa que a consciência, como diz, fica aquele turbilhão da mente, porque vai começar a analisar nossas ações. Se eu tivesse feito assim, ou se eu tivesse feito daquela maneira. Então, longos debates dentro da gente.
Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal, com o objetivo de alcançar um veredito favorável. Bom, qual que é o veredito? Fiz certo ou não fiz? Como foi minha atitude? Foi correta ou não foi? Busca um veredito. O testemunho de uma consciência limpa, né? Porque eu quero deixar minha consciência limpa. Quantos já ouviram, né? Aquela questão, eu estou com a minha consciência limpa. Eu não fui o primeiro, você também já foi, sabe como é, né? Em casos assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, observe, por mais que acusações externas, pessoas estão falando contra mim, o meu respeito, a minha consciência está limpa, como ocorreu com Paulo em Cesareia, no versículo qual a gente disse, paz interior em função da consciência em estar sem ofensa. Observe que Paulo tinha a paz no seu interior, porque ele sabia qual era a sua consciência, a consciência dele estava limpa, tanto com os homens quanto com Deus, por isso que ele tinha descanso para a sua alma. Consciência é falível. Defeitos da consciência. A Bíblia menciona a consciência defeituosa, cauterizada, insensível ao pecado. Efésios 4,19 vai dizer, havendo perdido toda sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo avidez toda espécie de impureza. Observa que essa insensibilidade na consciência acaba o quê? Entregando ao estilo de vida deprimido, cometendo avidez e toda espécie de impureza, sem consequência nenhuma, certo? Vivendo uma vida pecaminosa. E 1 Timóteo 4,2 vai dizer, sobre a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada, fraca e legalista. Depois vocês podem ver ali a consciência fraca, ali em 1 Coríntios 8, 7 ao 12, e contaminada ou corrompida, Tito 1,15. Para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Então, ou seja, quem tem a consciência pura consegue discernir o que é certo e o que é errado. Então, observa que quem é descrente, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência estão pervertidas. Não tem a noção de nenhuma das duas coisas, certo? Porque a mente, a consciência está corrompida, está cauterizada, sem sensibilidade das coisas. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar sempre educado, sempre estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus. Então, se eu quero que minha consciência esteja bem, esteja limpa, tomar um pouco de água. Venho de uns dias agora, sábado e domingo, ministrando, trabalho, ando para um lado, falo bastante. Quando vai gravar aula, já está um pouco quase sem voz. Então, através da palavra sagrada, que eu vou educar a minha consciência, quando eu leio as escrituras, a palavra de Deus, a qual ela me auxilia a ter uma vida correta, à luz da Bíblia, ter luz na minha vida, através da genuína palavra de Deus. 1 Timóteo, 1,5 vai dizer, o alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Romanos 9,1 vai dizer, digo a verdade em Cristo, não falo em verdades. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Aqui está a chave, o Espírito Santo de Deus que age em nós. 1 Coríntios 3,16 vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós, todos nós temos o Espírito Santo. Então, se nós buscamos ao Senhor orientação ao Espírito Santo, que o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, a hora que ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, também ele vem para nos orientar o caminho, orientar através da palavra de Deus, nosso guia. Eu chamo ele de meu amigão. Meu amigão também é o seu amigão que nos auxilia. Aqui está um ponto que nós vamos entrar. Todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Se a gente não tiver sensibilidade com o Espírito Santo, vigiar a questão do pecado, a gente pode acabar
caindo em tentações, caindo em pecado, mas também ter a questão de ser um hipersensibilista, ou seja, tudo sensível, tudo é pecado. Isso leva ao extremismo. Devemos ter um cuidado, um zelo com isso, ok? E é nesse campo que agem as seitas, manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século. Depois vocês lerem do Colossenses 2, 16, 23, que vai falar a respeito disso. Então a gente tem que ter um equilíbrio em nossas vidas. As seitas entram nesse ponto de querer manipular, inserir algo, impor algo para prender as pessoas. Mas entenda, você é livre. No Evangelho nós somos livres. Somos livres em Cristo Jesus, mas temos que ter a nossa mente renovada, firmada, fixada, cada dia mais na palavra de Deus. Então é através da palavra de Deus que nós vamos ter nossa consciência limpa através também do Espírito Santo do Senhor. E aqui para a gente finalizar, Deus, o Supremo Juiz. Apesar de sua grande importância no exercício do juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo. Por mais que a gente tenha nossa consciência que nos ponta, você errou, você pecou, ela não é absoluta, não é definitiva, porque a última palavra ainda vem do nosso Deus. Paulo vai dizer, como li 1 Coríntios 4,4, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é Deus. Porque eu nada me sinto culpado, eu não me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Eu não sou justificado, pois quem me julga é Deus, é o Senhor que sabe todas as coisas. É o Senhor que realmente julga, porque minha consciência pode estar limpa. Mas eu tenho buscado o Senhor, está totalmente? Como que é a orientação de Deus? É o Senhor que nos julga, Ele é o supremo juiz. Devemos, aqui está o dever do cristão, nós que servimos a Deus. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus. Ser humilde diante de Deus. Por mais que a gente possa, eu não pequei, mas Deus vai dizer assim, filho, seja humilde. Não, você pecou, você errou, pede perdão. A gente tem que ser humildemente reconhecer o que Deus diz. E a gente fazer a vontade de Deus. Ainda, como eu disse, ainda que a nossa consciência não nos acuse. Senhor, eu tô com a consciência limpa. Mas o Senhor pede, vai lá e pede perdão. Nós vamos pedir. Somente Ele, o Supremo Juiz, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios de nosso coração. Deus sonda, esquadrinha nosso coração. Ele sabe o nosso interior, Ele conhece o nosso interior. Mesmo que nos sejam ocultos, mas sejam ocultos, o Senhor sabe. Às vezes nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Eita, aí entra o Evangelho. Ser confrontado pela palavra de Deus. Ser confrontado pelo Senhor Jesus Cristo. Como Davi, que foi confrontado pelo profeta Natan. Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natan. Quando ele é repreendido pelo profeta Natan, ele se quebranta. Pedro precisou ouvir o canto do galo 3 vezes. Senhor, mesmo que o Senhor morra, não te negarei. Eita, consciência boa, consciência limpa. Pois bem, tu me negarás antes que o galo cante 3 vezes. Quando cantou a 3ª vez, Pedro pegou e chorou. Pecamos do espírito, como soberbo e orgulho, são os que mais se escondem. Então, pecamos também contra o espírito, quando a soberba e o orgulho esconde dentro de nós. Por mais que nós não transmitimos, mas lá no fundo tem um sentimento de soberba e tem um sentimento de orgulho. Para concluirmos, devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Então nós devemos sempre buscar continuamente a palavra de Deus para que a nossa consciência seja pura. Se ela nos acusar, não esqueçamos. Agora vai um ponto-chave aqui. Não se esqueça, o sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que arrependido confiar no poder do seu sacrifício. Então, se a sua consciência te acusa, se você tem sido apontado dia após dia pela sua mente, pelos seus sentimentos, pelo teu pensamento, entenda que o sangue de Jesus Cristo é poderoso para te purificar. Ele é poderoso para te perdoar.
Entenda e confie que o sacrifício dele foi o suficiente. Não precisa você se sacrificar, não precisa fazer sacrifício de todo, não, não, não. Confie e receba o amor, o perdão de Cristo na sua vida. Cheguemos sempre a Ele com inteira certeza de fé que nós possamos se achegar no nosso Senhor Deus. Amém? Na próxima aula, lição de número 7, vamos entrar agora numa área muito top. Um ponto muito interessante, aprofundando cada vez mais, que é os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Estamos falando de consciência, agora a gente vai entrar na parte dos pensamentos. Então eu já quero te convidar para que na próxima aula vocês possam estar participando juntamente comigo, para a gente dar continuidade nas lições bíblicas. Amém? Foi um prazer estar com vocês. Não se esqueçam, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Não perca, Deus tem falado com a gente e vai continuar falando conosco em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração para agradecer ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te apresentar esse estudo para o qual nós abordamos. Falamos a respeito da nossa consciência, Pai. Que a nossa consciência possa estar limpa, papai, que tanto diante do Senhor quanto dos homens, Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa nos purificar, Pai, nos auxiliar, Pai, nesses momentos, papai, que nós enfrentamos, Pai. Seja uma luta, papai, que nos nossos pensamentos ou alguma acusação, que nós possamos assumir nossas responsabilidades, nossos pecados, que nós, Pai, que nossa consciência, quando se levantar para a defesa, Pai, que ela venha se levantar para se arrepender, Pai. Que nós não venhamos julgar, Papai, que jogar, Papai, justificativas fora, mas nós possamos assumir as nossas responsabilidades, Pai, para que nós possamos chegar ao arrependimento e buscar a estatura do varão perfeito. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Quero te louvar a Deus primeiramente e a você que esteve participando conosco nesta aula. Que a mão do Senhor possa estar sobre você e o Senhor possa te abençoar poderosamente. Deus abençoe e até a próxima aula. Em nome de Jesus. Deus abençoe.